Olá, boa noite a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí de seus lares. É um prazer estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor fica muito alegre porque você tirou um pouquinho do seu tempo para poder ouvir a mensagem. Antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, eu queria convidar você aí onde você está, que feche seus olhos, vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por esse momento que nos concedeu. A Tua palavra está aberta, nos dê sabedoria para entender a mensagem dessa noite e que nós possamos a cada dia estar dedicando tempo, Senhor, para poder buscar a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas elas vivem com muitos arrependimentos das coisas que elas fazem, né? E é interessante porque eu comecei a me perguntar o que leva o ser humano ao arrependimento. Você comete um erro e você começa a se questionar quando você reconhece esse erro que você fez. E muitas pessoas, elas sentem um desejo de voltar e mudar, e esse desejo às vezes acaba corroendo a vida dela cada dia e acaba destruindo a vida de muitas pessoas. Pessoas que às vezes por um erro que cometeu, acaba fazendo com que leve a ter depressão ou suicídio. Nós devemos aprender com o Senhor o verdadeiro arrependimento. Deus ele tem nos ensinado que, apesar do momento que a gente erra, apesar dos pecados que a gente tem, a gente pode se arrepender e mudar de vida. E quando nós olhamos para o mundo em si, as pessoas às vezes começam a estudar a Bíblia e muitos deles têm a tendência de, porque tem muitos anos estudando a Bíblia, eles acreditarem que eles já são intocáveis, que eles já estão salvos. E a Bíblia apresenta muitas pessoas e muitos exemplos de pessoas que passaram tanto tempo com Deus e em determinado momento, por um fraquejo, eles acabaram se distanciando do Senhor. E isso fica como advertência para cada um de nós. Nós devemos sempre estar vigiando e orando, como diz a palavra do Senhor, para que a gente nunca possa desistir desse caminho. Todos nós estamos propensos, o inimigo está sempre ao nosso redor, querendo destruir a nossa vida. Então nós temos que estar sempre buscando ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre dois personagens que eu acho bastante interessante, o contraste que existe entre a vida deles. E eu queria que vocês aí na sua casa abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 11, e no versículo 1, desculpe. Mateus 10, verso 1. E você vai ver aí a escolha dos 12 apóstolos. E Jesus diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi o que traiu. Então, você percebe que Jesus, ele trabalhava e ele colocava as pessoas que estavam ao redor dele para poder cumprir essa missão. É o objetivo de Jesus, usar você para que a missão seja cumprida. E muitas pessoas tiveram contato com Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. Mas, em especial, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. Era um grupo especial que lhe deu o nome de apóstolos. E dentro desses apóstolos, você percebe várias pessoas diferentes, não é? Com personalidades diferentes, com problemas diferentes, e que todos tinham que cumprir a missão pregando o Evangelho. Tinham que conviver juntos. E olha que interessante, porque você sabe como é difícil conviver junto de pessoas muito diferentes, né? Pessoas que pensam diferente. Às vezes até dentro da família você encontra muitos problemas por causa das personalidades diferentes que existem. Então, existiam 12 homens com personalidades muito diferentes, com condições financeiras diferentes, com alguns que eram mais estudados do que outros, mas todos eles estavam ali para cumprir um propósito. E esse propósito era justamente o propósito de Jesus para todos nós, que era cumprir a missão da pregação do Evangelho. Mas entre esses 12 que estavam ali, existiam 2 que me chamou bastante atenção. Um era Pedro. Pedro era um discípulo que ele
Todas as vezes que você pegar na Bíblia que Jesus ele questionava os apóstolos, Pedro era como se fosse o líder deles, que ele ia sempre à frente e falava, não, a gente vai fazer isso, não, nunca vai abandonar o Senhor, jamais. Pedro era sempre que estava a postos para poder responder às indagações do Senhor. E por outro lado, existia um dos discípulos que você não vê falando muito deles. Você só vê falando dele no momento que ele é chamado, e depois você vê falando quando ele acaba traindo Jesus, que é Judas. Judas também estava nesse grupo, junto com os outros. Ele também conviveu 3 anos e meio com os seus apóstolos, sendo ensinado de perto pelo próprio Jesus. Ele viu as curas de Jesus, ele viu todos os acontecimentos, e mesmo assim, no final, ele escolheu trair o Senhor Jesus. O que leva a pessoa a passar tanto tempo com Deus e de repente ela se distanciar a tal ponto dela trair Jesus e ela pensar que não há mais volta? E nós vamos entender o paralelo que existe entre a vida desses 2 homens. Eram 2 homens que eles começaram a carreira juntos com Jesus. Eles passaram tempo com Jesus, eles tinham mais ou menos os mesmos objetivos. Ele achava também que Jesus era o Salvador. Na visão deles, o Salvador não era da maneira que Jesus queria mostrar para eles, que era vir não para esse mundo, mas para o mundo que está por vir. Mas eles tinham os mesmos propósitos. Mas conforme o tempo foi passando, começa a aparecer as diferenças na vida desses 2 homens. Não é? Judas, por exemplo. Judas era alguém que começou com o tempo a se corromper. Não é? Judas, ele também, como os outros apóstolos, acreditava em Jesus, acreditava na pregação de Jesus, acreditava que Jesus era o Messias. Mas conforme o tempo foi passando, ele começou a perceber que as ideias que Jesus passava não era a ideia que ele tinha de um Salvador. Ele meio que queria moldar o Salvador, era o Salvador da visão dele, e conforme o tempo foi passando, ele foi começando a mudar os seus pensamentos, a tal ponto que a Bíblia diz que ele chegou a vender Jesus por algumas moedas de prata. Como é que alguém consegue, com o tempo, se corromper tanto? Alguém que era tão próximo de Jesus, que sentava à mesa com Jesus, que se alimentava junto com Jesus, que via as curas de Jesus, que era ensinado diretamente pelo Senhor. Mas alguém tão próximo, ainda assim, pode se afastar do Senhor. Então, essa é uma advertência para nós, porque assim como Judas, ele passou tanto tempo com Jesus e tão próximo, às vezes você está aí na sua casa e você fala, olha, eu busco muito a Deus, eu leio muito a Bíblia, eu oro bastante, eu não perco um culto na igreja, eu gosto de pregar, eu gosto de cantar. Ainda assim, se você não continuar vigiando, pode ser que você um dia se afaste do Senhor. Quantas pessoas às vezes passam 20, 30 anos na igreja servindo a Deus, mas conforme o tempo foi passando, aos poucos ele foi se corrompendo a tal ponto que um dia ele desiste do caminho do Senhor. O inimigo está aí para poder destruir a nossa vida. Diferente de Judas, Pedro, ele nunca perdeu a sua retidão. Apesar de Pedro fraquejar no final, quando ele negou a Jesus, mas ele sempre quis fazer o que era correto, ele sempre quis estar ao lado do Senhor. Todas as vezes, como eu falei, que Jesus indagava, ele sempre estava lá para responder, ele queria ser o líder, ele mostrava que ele era o cara, que ele queria sempre estar ao lado de Jesus, que ele nunca ia abandonar Jesus. Até quando Jesus estava lá andando sobre a água, Pedro falou, eu vou, e ele caminhou sobre a água. Pedro era alguém que realmente queria fazer o que era correto, queria estar com o Senhor. Mas essa vontade de querer fazer tanto, acabou subindo na mente de Pedro, e Pedro começou agora a se sentir autossuficiente. Pedro talvez ele se compare com muitas pessoas que estão na igreja e acham assim, olha, agora eu cheguei a um ponto que não tem como mais eu afastar do Senhor. A visão de Pedro era essa. Ele dizia para Jesus, todo mundo que está aqui pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu não vou te negar. Essa era a visão de Pedro. E ainda assim, no final da vida dele, ele acabou cometendo um erro. Mas vamos continuar. É interessante porque Judas, ele começou a endurecer o seu coração conforme o tempo foi passando, não é? Ele era alguém que cuidava meio das finanças, das coisas ali. E ele começou agora a ter uma visão diferente, a se distanciar daquela visão do Senhor.
E aí ele começou a ter um pensamento egoísta, e o egoísmo é muito perigoso, porque do egoísmo pode nascer muitos outros problemas. E do egoísmo dele começou a surgir a falta de pureza. Ele começou a pensar, não, Jesus pensa assim, mas é melhor ser dessa forma. Ele começou agora a contrariar, a questionar a visão que Jesus tinha. Ele começou a pensar de uma maneira diferente. E isso é muito arriscado. Porque às vezes Deus ele fala, olha, filho, trilhe por esse caminho. E às vezes o servo, a pessoa vai lá e fala assim, mas por esse caminho aqui é melhor. Não é? E você tem que tomar bastante cuidado. Porque às vezes aquilo que parece ser um atalho, pode ser um caminho de morte. E às vezes você acha que está trilhando, que vai chegar mais rápido ao seu objetivo, mas na verdade você está indo pelo caminho errado. Deus ensina o caminho correto e nós temos que sempre colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e entender o que Deus quer para a nossa vida. Judas ele começou a enxergar Jesus e Jesus começou com o tempo a mostrar qual era a verdadeira missão dele, qual era o propósito e que Salvador ele era. E os discípulos demoraram muito tempo para poder entender, e Judas também muito tempo para entender, mas conforme eles foram entendendo, Judas foi começando a perceber que a visão que ele tinha de Salvador era diferente daquela visão que Jesus queria passar. Talvez os outros também, todos eles tiveram o mesmo pensamento de Judas, só que a diferença é que os outros não alimentaram esse tipo de pensamento. Eles tiveram dificuldade para entender que tipo de Salvador era Jesus, que tipo de salvação Jesus queria dar para eles. Quando Jesus falava, olha, eu vou ter que morrer, eles não entendiam direito. E Jesus teve que falar 1, 2 vezes para que eles pudessem entender, e ainda assim eles tiveram bastante dificuldade. Todos eles tiveram dificuldade para poder entender. Só que a diferença é que os outros apóstolos, eles não ficaram alimentando esse tipo de pensamento. E por isso eles não se afastaram a tal ponto como Judas. E Judas, ele começou a alimentar a tal ponto esse tipo de pensamento, que talvez aquela visão de Salvador dele era a visão correta, que o coração dele foi começando a se endurecer. E isso é um perigo, porque às vezes o Espírito Santo está falando a você, e você começa a falar assim, não, mas o caminho na verdade é esse outro. Deus está querendo falar com você, e você fica querendo criar o caminho, fica querendo trilhar o caminho que você acha correto, e aí o seu coração começa a endurecer a cada vez mais, e isso é muito arriscado, porque às vezes você endurece o coração a tal ponto, que você acaba cometendo um pecado, que a Bíblia diz que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não há perdão. É a rejeição desse Jesus, a rejeição dessa salvação. E se você não quer se salvar, Jesus não pode fazer nada por você. Você precisa escolher estar ao lado de Jesus. Ali estava 12 homens que ficaram dispostos a cumprir a missão. 12 homens diferentes. Mas entre eles, Judas estava lá. E Judas, depois de 3 anos e meio, ainda assim ele não entendia que tipo de Salvador Jesus queria ser para ele e para todos os outros. Às vezes acontece de as pessoas, um jovem, por exemplo, ele começa a sua carreira, a sua profissão, e ele está com todos os seus pensamentos em dia, todas as suas ideias, ele quer revolucionar a área dele, ele quer fazer realmente com que o trabalho dele seja reconhecido, não é? Ele quer fazer um trabalho correto, mas conforme ele começa a entrar na sua profissão, na sua carreira, existem profissões, vocês sabem, que às vezes, se você não tiver muito cuidado, acaba corrompendo você. E às vezes esse mesmo jovem, que no início tinha aquele pensamento, não, vou fazer o trabalho correto, eu vou crescer fazendo as coisas certas, conforme o tempo vai passando, ele começa a deixar as prioridades, que são verdadeiras prioridades, para trás. Ele esquece de Deus. Alguns esquecem da família por causa do trabalho e começam a ter problemas em casa, não tem tempo mais para o filho, não tem tempo mais para a esposa, e começa a criar vários problemas dentro de casa, e aí ele fica só focado no trabalho, a tal ponto que o trabalho começa a ser o seu Deus. E de repente ele fica tão focado no trabalho que ele começa a perceber que para ele subir mais rápido, talvez ele tenha que passar a rasteira no outro. Para ele subir mais rápido, talvez ele não tenha que ser tão correto. E aí é onde que muitas pessoas têm cometido esse erro. E Judas era alguém também que ele achava que
precisava fazer isso. Judas era alguém que andava ali cuidando das finanças e em alguns momentos ele até surrupiava, pegava algum dos recursos ali. E nós devemos ter bastante cuidado, porque às vezes você está com seus pensamentos corretos, às vezes você quer fazer o que é correto, mas talvez as circunstâncias da vida, se você não tiver cuidado, pode arrebatar essa sua pureza, pode arrebatar essa sua vontade de fazer o que é correto. E você tem que ter cuidado. O segredo para que você possa se manter firme é você sempre buscar o Senhor e entender qual a mensagem dele para a sua vida. Não queira dar o seu entendimento, o seu parecer. Não, aceite qual é o parecer de Jesus para a sua vida, para que você possa enxergar o caminho correto. Diferente de Judas, não é? Pedro, ele teve o seu coração não corrompido, mas enfraquecido, não é? Pedro, ele começou a enfraquecer o coração, alguém que sempre estava ali disposto a fazer a vontade de Deus, mas sem que ele percebesse, ele começou a enfraquecer, porque Jesus falava, olha, eu tenho que ir, eu tenho que morrer, e Pedro falou, se você sabe que tem que morrer, então não vai. E sem ele perceber, ele começou a fraquejar, ele começou a ficar cada vez mais fraco, e isso acontece na vida de muitas pessoas quando se trata da vida espiritual. Muita gente, conforme o tempo vai passando, você entra na igreja, você se batiza, e de repente você está aquele fervor, você quer pregar, você quer cantar, você quer fazer o trabalho de Deus, e conforme o tempo vai passando, muita gente vai enfraquecendo, vai fraquejando, a tal ponto de começar também a negar a Jesus. É muito arriscado. São dois homens com dois destinos bem diferentes. O pecado de Pedro era um pecado bem específico, o pecado da presunção. E o pecado da presunção, às vezes, faz com que você ache que o que você está fazendo é mais importante para quem você está fazendo. E às vezes você, por cantar bem, e você começa a achar que é o seu canto que leva as pessoas para Deus. Às vezes você, porque fala muito bem, acha que é o seu falar, é o seu pregar que faz com que as pessoas sejam cativadas. E não é. Você é simplesmente um instrumento na mão de Deus. Você começa a ser presunçoso a tal ponto de achar assim, não, eu tenho aqui 30 anos, 20 anos na igreja, eu não vou abandonar o Senhor de maneira nenhuma. Você começa às vezes a ver as pessoas se afastando e você acha, eu não vou abandonar de jeito nenhum. Mas querido, a Bíblia é bem clara quando ela diz, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu queria que você lesse comigo. O apóstolo Paulo, ele adverte para que a gente possa ter bastante cuidado. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, queria que vocês acompanhassem, e o apóstolo diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, queridos, às vezes você acha assim, eu estou intocável, eu sou o líder da igreja, eu tenho bastante tempo na igreja, eu já li a Bíblia 10, 15 vezes, eu já li vários livros que me ajudam na vida espiritual, e você acha, agora não tem como mais eu desistir, eu já sei o caminho, mas ainda assim, a esse ponto de conhecimento que você alcançou, se você não tiver cuidado, se você não estiver vigiando e orando, você pode tropeçar, você pode cair, você pode fraquejar. Judas era alguém que andava com Deus constantemente, que ouvia da própria boca de Jesus o conhecimento que hoje nós vemos pela palavra. E ainda assim ele fraquejou. Pedro também é alguém que andava com Deus constantemente, que estava ali sempre entre os seus principais discípulos. Até lá no Monte das Oliveiras, foi um dos escolhidos para poder ir orar com Jesus. Mas ao invés de orar, Pedro estava dormindo. 3 vezes Jesus falou. E 3 vezes que Jesus volta, está Pedro lá, dormindo. Olha, queridos, às vezes acontece de muitos de nós estar ainda dormindo. Muitos de nós ainda está apagado espiritualmente. Nós devemos ter bastante cuidado e estar sempre buscando ao Senhor para que o Senhor venha falar sempre aos nossos corações, para que nós sempre possamos ser reavivados espiritualmente. Porque se a gente começa a cair na monotonia espiritual, a gente tem uma tendência de se afastar do Senhor muito grande. Hoje em dia existe uma febre religiosa, que é a religião interesseira. E não é de agora, desde a época de Jesus.
multidões seguiam Jesus. Multidões seguiam Jesus. E essa multidão seguia Jesus por quê? Muitos deles seguiam Jesus porque queriam ser curados. Muitos deles seguiam Jesus porque Jesus alimentava todo mundo. A Bíblia é bem clara quando diz lá que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 7.000 homens. Jesus se preocupava com cada uma daquelas pessoas, independente com qual coração ela chegava até ele. Jesus enxergava as pessoas de uma maneira diferente, com aquela capacidade que ela poderia dar, não com aquela capacidade que ela tem. Ele quer usar você porque ele sabe que você pode ser um grande instrumento na mão dele para alcançar outras pessoas. Jesus escolheu 12 apóstolos que não eram perfeitos. Tinham seus problemas, tinham suas dificuldades, seus pecados, que eles tiveram que lutar para abandonar, mas eles começaram a trilhar esse caminho. E Jesus, ele fala muito claro, olha, tome cuidado. E o apóstolo Paulo fala, vigia e ora, constantemente, orar sem cessar, para que a gente não possa estar caindo nas armadilhas do inimigo. O inimigo está ao nosso redor o tempo todo, querendo nos derrubar, querendo nos destruir. E se eu não estiver buscando a Deus, se eu não estiver lendo minha palavra, eu vejo muitos jovens da igreja que não leem mais a Bíblia, abandonou a leitura da palavra. E esse é o primeiro passo que às vezes a pessoa dá sem perceber, porque você às vezes, sem perceber, como Pedro talvez, ele sem perceber, ele começou a se distanciar de Deus. E às vezes você está na igreja sem perceber, se distanciando de Deus. E você acha, não, eu estou indo ao culto, então está muito bom. Não está muito bom, não é só ir ao culto que vai fazer com que você se aproxime de Deus. Ir ao culto é só uma das características do cristão. Existem outras coisas, você precisa ler a palavra. Muita gente hoje abandonou a leitura da palavra. Alguns acham chato, alguns não querem ler porque eles começam a ler e dá sono. E outros falam assim, eu não vou ler porque eu não entendo. E a maioria não lê porque realmente não tem vontade de ler. Isso é preocupante, porque a Bíblia diz que estamos vivendo o tempo do fim, e nesse tempo do fim, que é o momento que nós deveríamos estar buscando mais a Deus, a gente está mais distante. As pessoas perderam o costume de orar, as pessoas perderam o costume de jejuar. Nós devemos estar buscando a Deus hoje mais do que antes. Se na época dos apóstolos já era tão importante buscar, hoje que está próximo à volta de Jesus, devemos estar buscando ainda mais. Chega de religião interesseira. Chega de estar na igreja simplesmente pelas amizades que nós temos. Seja de estar na igreja porque eu canto na igreja, porque eu prego na igreja, porque as pessoas elas enxergam a mim como um líder, talvez. Eu tenho que estar na igreja por um único objetivo, por amor ao nosso Deus, como uma forma de gratidão por tudo que Jesus fez por nós. E nós, como resposta, nós vamos cumprir a missão, pregando o Evangelho, usando os dons que nós temos, que o Espírito Santo nos deu, para poder cumprir a missão. É isso que os apóstolos entenderam. E por isso que eles conseguiram pregar o Evangelho ao mundo todo na época deles, porque eles entenderam que eles eram instrumentos na mão de Jesus. E você percebe, dentre esses 12 apóstolos, esses 2 homens, eles começaram a se distanciar de Deus, eles começaram a se afastar de Deus, tudo bem de maneiras diferentes, porque Judas começou a corromper o coração, endureceu o coração, enquanto Pedro ele começou a fraquejar em alguns pontos. E isso é bastante importante, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você começa a fraquejar num ponto que você acha que é pequeno. Você deixa de orar de manhã e acha que aquilo ali é uma coisa normal. Você acorda ali, vai para o trabalho e aí aquela correria toda você deixa de orar e acha que isso é normal. Não é normal. Isso que você acha que é uma pequena escolha, talvez pode te levar a uma grande escolha com consequências eternas. Nós, queridos, temos que tomar muito cuidado com as pequenas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. O que vamos falar, o que vamos ver, não é? As pessoas que nós temos contato, o que nós estamos conversando com essas pessoas. Nós devemos sempre estar buscando realmente fazer as escolhas que nos aproximam de Deus. E Deus, Ele está nos observando. Ele quer que a gente trilhe o caminho correto. E Ele já deixou o caminho correto, escrito aqui na palavra de Deus. Mas como eu vou conseguir trilhar esse caminho se eu não tenho tempo para ler a Bíblia?
se eu não paro pelo menos 10 minutos, 15 minutos durante o dia para poder ler a Bíblia? Às vezes nossa igreja, para poder estimular as pessoas a ler a Bíblia, começaram aquele ano bíblico, que não termina em um ano, na verdade, né? Todos pela palavra, você lê um capítulo por dia, e tem gente que não consegue ler nenhum capítulo por dia. Como é que você vai saber o caminho para a salvação se você não lê sobre ele? Se você não tem tempo para ler a palavra de Deus? Como é que você vai enxergar esse caminho se a luz que pode te mostrar esse caminho, você está rejeitando? Queridos, tome cuidado, porque o inimigo é as trevas. Ele quer fazer com que você fique cego e não enxergue o caminho. Esse é o objetivo dele. Ele quer com que você se distancie cada vez mais. É isso que ele queria fazer com todos os discípulos e os apóstolos de Jesus. E é isso que ele quer fazer conosco hoje, se a gente não tiver cuidado. Então tome bastante cuidado. Às vezes as pessoas, elas se afastam de Deus e elas acham assim: olha, fulano abandonou a Deus do nada, né? Está indo na igreja ali e tal, né? Todos os cultos não perdia, de repente fulano parou de ir à igreja. E às vezes você acha que é repentino, é instantâneo. E eu quero dizer para você nessa noite que não existe queda instantânea. Ninguém se afasta da igreja de repente. As pequenas escolhas, que às vezes você não dava importância, é o que te levaram, às vezes, a tomar essa decisão de se afastar do Senhor. Pode refletir, você que talvez hoje está afastado da igreja, está afastado, não lê a Bíblia, não ora, não tem interesse em buscar a Deus. Pare para refletir. Pequenas escolhas fizeram com que você se afastasse do Senhor. Por isso que você tem que tomar cuidado. E enquanto Jesus ainda não voltou, você ainda tem a oportunidade de voltar aos pés do Senhor. Lá estavam esses dois homens, essas duas pessoas diferentes, personalidades diferentes. Mas o que diferenciava eles? O que diferencia esses dois homens é o desfecho, o que aconteceu no final da vida deles. Judas, ele traiu a Jesus, ele vendeu Jesus, mas no momento ele percebeu que ele tinha feito a coisa errada, ele ficou tão triste pela decisão que ele tomou, e ele começou a se amargurar a tal ponto que ele achou que não tinha mais volta. E a decisão que ele tomou naquele dia foi de tirar sua própria vida, porque ele achava que aquela era a única solução. Enquanto isso, do outro lado, Pedro, que também fraquejou, que também negou a Jesus. Mas Pedro, ele tomou uma decisão diferente. Ele sabia que ele ainda tinha uma oportunidade. E Pedro, ele escolheu levantar-se. Ele escolheu voltar para o caminho do Senhor. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, e eu queria que você lesse comigo o livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 8. Deus quer falar conosco que ainda há oportunidade, enquanto Ele ainda não voltou. Hebreus 3, 7 e 8, Jesus diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Queridos, chega de você procrastinar, chega de você deixar Deus de lado da sua vida. Chegou o momento de você se aproximar dele. Chegou o momento de você entregar a sua vida novamente a Ele. O que diferencia a nossa vida e o que vai determinar se eu vou estar salvo ou perdido é as minhas escolhas, é o que eu faço. No final da vida de Judas, ele poderia ter escolhido: não, eu tenho que levantar, eu tenho que voltar aos pés do Senhor. O Senhor vai continuar me perdoando. Porque Judas teve várias oportunidades. Quantas oportunidades Judas teve para poder voltar, para poder realmente se arrepender? E ele rejeitou todas elas. Pedro, também fraco, negou a Jesus. Mas no momento que talvez ele estava muito triste, abatido, quando ele saiu daquele lugar, ele saiu triste. E a Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus olhou, e quando ele olhou, e a Bíblia diz assim, fitou os olhos em Pedro, e naquele momento Pedro se entristeceu, viu o olhar, e não foi uma coisa que demorou, foi rapidamente. Jesus olhou de longe e Pedro estava lá.
E Pedro ficou muito triste com a decisão que ele tinha tomado. Mas diferente de Judas, ele sabia que ele ainda tinha oportunidade. Eu quero dizer para você que hoje está afastado do Senhor, que ainda existe oportunidade para você voltar aos pés de Deus. Ainda existe oportunidade, porque Deus ele está com as portas abertas, com o braço aberto, Ele está batendo na porta do seu coração, Ele quer te salvar, e você sabe disso. E você sabe porque você sente o Espírito Santo querendo falar com você. Mas alguma coisa tem impedido. Você às vezes tem até vontade de buscar o Senhor, tem até vontade de voltar à igreja, mas alguma coisa te impede. Abandona essas coisas, muda de vida, porque é a única maneira que nós temos para poder alcançar a salvação. Chega um momento que você começa a perceber os erros que você cometeu. Por que você se afastou do Senhor? E no momento em que você começa a perceber os erros, você tem que confessar ao Senhor. Confesse o seu pecado a Deus, porque Ele pode perdoar. A Bíblia diz que Ele é rico em perdoar, e Ele quer te perdoar, Ele quer que você mude de vida. O maior sonho de Jesus é poder encontrar com você lá no céu, mas a escolha é nossa. Eu que tenho que escolher. Judas escolheu tirar a vida, porque ele achava que não tinha outro caminho. Ele achava que aquele pecado, que aquele erro que ele tinha cometido, não tinha mais volta, não tinha mais perdão. E Pedro entendeu, e essa é a mensagem a que Jesus quer passar para nós, que mesmo você estando lá na lama, Deus ainda está com o braço estendido para poder te salvar. É isso que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Existe a diferença entre remorso e arrependimento. Nós devemos nos arrepender verdadeiramente. O que aconteceu com Judas foi um remorso, uma tristeza pelo erro que aconteceu, talvez um medo pela consequência do erro, mas nós devemos nos arrepender verdadeiramente, confessar os nossos pecados, e tenho a certeza que Jesus, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai transformar a nossa vida. O grande perigo que existe na vida das pessoas, e o grande problema que existe, não é quando você cai. Cair todo mundo cai. Quantos erros nós cometemos, às vezes durante um dia só. Mas a diferença que existe entre o pecador perdido e o pecador com chance de alcançar a salvação, é que aquele que quer alcançar a salvação, ele cai, mas ele se levanta. E por isso que Deus está convidando você nessa noite a se levantar. Chegou a hora de você se levantar. Aí onde você está na sua casa, você talvez está distante de Deus, nunca mais leu a Bíblia, nunca mais fez uma oração. Eu convido você a voltar aos pés do Senhor, a se voltar novamente a esse Deus que perdoa, a esse Deus que salva. Esse é o desejo dele para a nossa vida. Que você possa todos os dias da sua vida estar entregando a sua vida a Deus, e tenho a certeza que Ele vai nos salvar, e um dia nós vamos nos encontrar juntos lá no céu. Vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor neste momento, porque o Senhor tem a cada dia tocado em nosso coração, para que nós possamos estar te buscando em espírito e em verdade. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos falhos. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós negamos ao Senhor, entristecemos o seu coração, mas queremos nos colocar em tuas mãos, porque temos a certeza que o Senhor é rico em perdoar. Temos a certeza que só o Senhor pode nos salvar, pode nos restaurar. Eu sei que nós precisamos dessa restauração, e eu também sei que o Senhor é o único que pode nos dar essa restauração, Senhor. Então muda a nossa vida, muda para que seja uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor, para que seja uma vida que trilhe os caminhos, aqueles caminhos que vão nos levar até o Senhor e as mansões celestiais. Eu estou orando, e eu sei que tem muitas pessoas ouvindo essa mensagem, pessoas que talvez abandonaram Jesus há anos, pessoas que talvez tenham até ouvido a voz do Espírito Santo, o chamado de voltar, mas por algum motivo está com o coração duro ainda, Senhor. Por favor, Pai querido, toque na vida delas. Retira da vida delas tudo aquilo que possa afastar ela do Senhor. Retira da vida dela todas aquelas coisas que esteja endurecendo o coração delas. E coloca um coração verdadeiro que queira buscar o Senhor em espírito e em verdade. Por favor, Senhor,
precisamos de Ti. Sozinho não somos nada, somos fracos. Transforma a nossa vida a cada dia. E assim como Pedro, que um dia estava lá na lama, que um dia estava triste por tantos erros que cometeu, mas ainda assim ele se voltou para o Senhor e se tornou um dos grandes discípulos, apóstolos do Senhor. Nós também queremos mudar a nossa vida e se tornar grandes instrumentos em Tuas mãos. Faça a transformação necessária, Senhor. Tome cada filho Teu aqui em Tuas mãos, que está ouvindo a mensagem nessa noite. E por favor, Senhor, que o Senhor possa realmente estar nos ajudando a nunca desistir desse caminho. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.